Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, orando com você, intercedendo pela sua casa e também por trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Irmãos, eu estava aqui orando, pedindo a Deus uma resposta, porque eu sei que muitos de vocês estão angustiados, precisando de uma direção na vida, muitas vezes não sabem como tomar as melhores decisões. Irmãos, eu sei que não é fácil, nós vivemos em um mundo onde nós temos muitas distrações, como diz o apóstolo Paulo, muitas vozes pelo mundo têm falado conosco. Tem a voz das pessoas à nossa volta, tem também o inimigo que sopra na nossa mente, tem tantas notícias que a gente recebe de todos os lugares, mas nós devemos ouvir somente uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia diz no livro de Isaías que quando você não souber qual caminho tomar, seja para a esquerda ou para a direita, você ouvirá uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho. Esta é a voz que você tem que ouvir, amém? A voz do Espírito Santo. Eu já gravei vários vídeos aqui no meu canal explicando como você pode ouvir a voz de Deus. Se você quiser, você pode pesquisar aqui no YouTube como ouvir a voz de Deus. Aí você coloca na frente Pastor Antônio Júnior para o YouTube recomendar para você os vídeos que eu já fiz, tá bom? Irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre visão espiritual. Como eu disse, muitas vezes nós ficamos confusos por não saber qual decisão tomar, qual caminho nós devemos perseguir. Então é nesse momento que nós devemos ter visão espiritual. Ou seja, não podemos ser pessoas carnais, pessoas que são levadas pelas emoções, que tomam decisões baseadas nas suas emoções, porque muitas vezes as pessoas estão feridas na alma e elas fazem escolhas baseadas nessas feridas. Irmãos, precisamos crescer espiritualmente. E eu sei que a caminhada é longa, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas também vão ter muitas armadilhas pelo caminho e principalmente muitos atalhos. Deixa eu te explicar como que funciona a trajetória espiritual. Deus, Ele sempre coloca sonhos no nosso coração. Deus sempre fala conosco, Ele usa pessoas para nos entregar palavras, promessas. E essas promessas, elas vão se cumprir, mas para isso você não pode pegar os atalhos, tá certo? E sempre quando Deus te fala algo, Ele está dizendo o seguinte: meu filho, tenha visão espiritual, tenha visão de futuro. Creia que eu vou fazer, ainda que seja impossível para os homens. E o diabo, ele também sabe, irmãos, que Deus, ele prometeu coisas na sua vida, que Deus te entregou palavras. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar para você e vai dizer: olha, Deus não falou que você vai ser tal coisa? Deus não falou que você vai conquistar aquilo, que Ele vai fazer milagres, que Ele vai te usar? Então, toma essa decisão aqui, adiante o processo. Faça essa escolha hoje para você já começar a viver o milagre. Ou seja, irmãos, são atalhos que o inimigo coloca no nosso caminho e nós precisamos ter muito cuidado, porque se nós não tivermos essa visão espiritual das coisas, se nós não entendermos como Deus trabalha, nós podemos fazer as piores escolhas da nossa vida. Quantas pessoas hoje, elas já não têm mais a unção de Deus, já não têm mais a presença do Senhor. Por quê? Porque Deus já não está aprovando os caminhos dessa pessoa. Ela tomou decisões sem consultar a Deus. Ela assinou contratos sem perguntar a Deus se essa é a vontade dele. Tem pessoas que vão no impulso, sabe? E elas tomam decisões sem consultar ao Senhor. E aí depois, irmãos, aí é triste, porque aí Deus não vai com essa pessoa tem que assumir a bronca ali na própria força, e aí a pessoa se cansa. Então, eu espero do fundo do coração que esta mensagem rápida que eu vou trazer para você hoje abra sua visão espiritual para você não cair nessas armadilhas, tá certo? E depois eu quero orar por você, então vai ser uma bênção hoje. Eu quero ungir a sua vida, a sua casa, pela fé, ainda que à distância, Deus vai operar milagres hoje, tá certo? Antes disso, eu só peço que você se inscreva no meu canal, clique aqui no botão inscrever-se e ative o sininho da notificação, selecionando a opção todas, para que você não perca nenhum vídeo que eu colocar aqui no meu canal, tá bom? Irmãos, eu creio que Deus está trazendo aqui um avivamento nesse canal. Quantas pessoas têm sido curadas, libertas de demônios, têm vencido vícios, pecados, que há muito tempo essa pessoa não conseguia. E
agradeço ao Espírito Santo porque Ele é o dono dessa obra. Então eu conto com a sua ajuda para você compartilhar sempre essas orações. A oração da noite também, às 6 horas da noite, tem sido uma bênção. Então que Deus possa te usar também nessa obra maravilhosa, tá bom? Irmãos, como eu estava falando para vocês sobre visão espiritual, o exemplo mais claro disso tudo que eu quero trazer aqui hoje é o exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele acreditava que Jesus, por ser o Filho de Deus, o enviado de Deus, Jesus sempre iria vencer. Ele era um vencedor, o salvador dele, era o super-herói dele, vamos assim dizer. Só que de repente Jesus começou a falar abertamente para os discípulos a respeito da sua morte. Jesus precisava preparar os discípulos para algo terrível que iria acontecer, que afinal era o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. Jesus veio, ele nasceu para morrer. Ele veio a este mundo para morrer na cruz. E ele começou a falar com os discípulos: olha, os líderes religiosos, eles vão me perseguir, eles vão me torturar, eles vão me machucar muito, eles vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça e eu vou ser crucificado. Só que, irmãos, naquela época só era crucificado quem? Os bandidos, criminosos, pessoas da pior espécie, pessoas que se levantavam contra o governo. E aí então Jesus estava dizendo: olha, eu vou morrer da mesma forma. Naquele momento, irmãos, Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, de forma alguma você vai para a cruz, eu não vou deixar, eu vou entrar na frente, eu vou te proteger, você não vai morrer na cruz. Naquele momento, irmãos, Jesus, que tinha visão espiritual, ele teve o discernimento do que estava acontecendo no mundo espiritual e ele falou para Pedro: arreda Satanás, você não conhece das coisas de Deus, você só conhece das coisas dos homens, você é uma pedra de tropeço para mim. Irmãos, naquele momento Pedro caiu em si e Jesus advertiu ele com certeza, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Pedro já estava com Jesus, Pedro já estava há 3 anos aprendendo com Cristo, vendo todos os milagres e mesmo assim ele foi fraco, ele foi usado pelo diabo. Da mesma forma, irmãos, tem pessoas dentro da igreja, pessoas que caminham ao nosso lado, que o inimigo muitas vezes usa a mente delas, o inimigo usa a boca delas, porque essas pessoas são fracas espiritualmente, elas não têm uma visão espiritual. E assim como Satanás, essas pessoas só conhecem das coisas terrenas, das coisas do mundo, elas não conhecem das coisas espirituais, entendeu? Então, o inimigo ele vai usar pessoas perto de você. Ouça isso que eu estou te falando, porque é uma revelação espiritual, vem do Espírito Santo. O inimigo ele quer usar pessoas próximas de você. São pessoas bem intencionadas, pessoas que te amam, são pessoas de Deus também, mas essas pessoas não têm uma visão ampla do que Deus está fazendo na sua vida. E aí quando elas te veem sofrendo, elas vão dizer: você não precisa passar por isso. Quando elas te veem sofrendo, elas querem de alguma maneira acabar com essa dor. E isso é bom pelo lado humano, mas e se Deus quiser que você fique mais um tempo nesse deserto? E se Deus, talvez, Ele tem algo para você que para o mundo vai ser loucura? Às vezes Deus está te mandando sair do emprego, às vezes Deus está te mandando romper com um relacionamento que todo mundo olha e pensa: não, vocês foram feitos um para o outro, vocês foram feitos para casar. E Deus está falando para você: não é de Deus, renuncia, sabe? Então, as pessoas à nossa volta são as armas que o inimigo tem contra a sua vida. O inimigo vai tentar usar pessoas com a mente fraca, com a mente que não é voltada para as coisas do plano espiritual. São pessoas que só enxergam aqui, na visão humana, entendeu? Então tome muito cuidado, porque as pessoas vão poder te conduzir a caminhos que não vêm de Deus. Um exemplo disso foi a esposa de Abraão, mulher de Deus, uma mulher que tinha promessas de Deus para a vida dela e para o seu esposo, mas em certo momento ela ficou fraca na sua mente, porque ela olhou somente a visão humana. E ela chegou à conclusão: Deus falou para mim que eu vou gerar um filho e o meu esposo será pai de multidões. Só que eu sou estéril, eu não posso gerar filhos, como que eu vou fazer isso? Então, ali o inimigo soprou na mente dela e ela teve uma ideia maligna. E ela falou para o seu esposo: meu bem, eu não posso te dar filhos, mas Deus falou que você vai ser pai de multidões. Então vamos fazer o seguinte: deite-se com a nossa serva, com a nossa escrava, chamada Agar. Ela vai poder te dar um filho, eu não posso. Irmãos, aquela foi a pior decisão da humanidade, uma das piores. A pior foi Adão e Eva, quando caíram, mas aquela ali foi outra queda terrível, porque a empregada acabou tendo um filho com Abraão,
Ou seja, olha os atalhos, né? O homem querendo fazer dar certo, o homem querendo cumprir os planos de Deus. E aquela escrava gerou um filho que a partir dali aquela escrava começou a achar que ela era herdeira da promessa. E ela começou a brigar com a esposa de Abraão e a treta foi tão grande, irmãos. O pau quebrou. E aí a Bíblia diz que Deus falou com Abraão: Abraão, esse filho foi gerado na carne, não foi gerado no espírito. E você vai ter que abrir mão desse filho, porque vai ter briga para sempre. Naquele momento, irmãos, aquela mulher teve que ser mandada embora. Deus também prometeu a ela que daria um povo grande, uma descendência grande. Mas depois veio o filho de Sara, que foi Isaque. O problema, irmãos, é que até hoje essa briga acontece. Por quê? Os descendentes de Agar e os descendentes de Sara, até hoje eles brigam entre si. Que são quem? Os descendentes de Sara são os judeus hoje. E os descendentes de Agar são os muçulmanos. E até hoje eles brigam, porque é um querendo dizer: olha, eu sou o dono da promessa. Nós sabemos que biblicamente o povo da promessa, o herdeiro da promessa, são os filhos de Sara, os judeus. Mas aí você vê a briga que causa até hoje, até mesmo no mundo espiritual, entendeu? Então, esse é o recado que eu queria te trazer aqui hoje. Tome cuidado com pessoas que não têm a visão espiritual, só tem visão carnal, terrena, tá certo? Um exemplo disso é aquele religioso que foi se encontrar com Jesus, lá em João capítulo 3, chamado Nicodemos. Ele chegou até a dizer: Jesus, eu sei que o Senhor é um rabino, o Senhor é um estudante da lei, um grande homem em obras, porque as coisas que você faz, o homem não pode fazer, tem que ser Deus que está na sua vida. Então ele chegou todo assim, pomposo, né? Querendo elogiar Jesus. Só que, irmãos, Jesus ele não se impressiona. Jesus ele não se ilude com o ser humano. E ele sabia que no coração daquele homem, ele ainda não era convertido. E Jesus falou para ele o seguinte: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não você somente, todos precisam nascer de novo, porque todos morreram espiritualmente por causa do pecado. E naquele momento aquele senhor perguntou assim: mas como que eu sendo velho, eu posso nascer de novo? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Porque eu já nasci. E Jesus falou para ele: Nicodemos, não tem nada a ver com isso, Nicodemos. Você está falando na visão terrena, eu estou falando das coisas espirituais. Ou seja, você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus estava querendo dizer: você precisa nascer de novo espiritualmente. Você precisa se batizar e crer que eu sou o enviado de Deus. Então eu quero ler para você a continuação do que Jesus disse para ele. Olha o que Jesus continuou dizendo. João 3, versículo 8 em diante. Ele disse assim: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem, nem para onde vai, também você é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Se você não crê em mim quando eu falo de coisas terrenas, como você vai crer se eu falar de coisas celestiais? Olha que interessante, irmãos. Jesus trouxe um exemplo físico, né? Nicodemos, aquele que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo, ou seja, ele não sabe para onde vai, para onde vem. Cada hora o Espírito Santo conduz ele numa área, numa região também física, sabe? Tem pessoas que são usadas por Deus aqui hoje, amanhã já está morando em outra cidade, às vezes muda de país. Irmãos, nós devemos estar flexíveis ao que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. E naquele momento ele falou: Senhor, mas como é que é isso? Eu não estou entendendo nada. E Jesus dá uma bronca nele, ele diz: olha, você é respeitado em Israel, você conhece as Escrituras, mas se eu estou te falando um exemplo físico, você não está entendendo, como é que eu vou te explicar coisas espirituais? E aí, irmãos, fica um recado aqui para todos nós. Deus, Ele quer nos levar a novas alturas. Deus quer que a gente seja cristãos espirituais. O problema é que a gente continua sendo carnal, tentando explicar as coisas de Deus de uma maneira natural. Isso não vai acontecer. Como diz a Bíblia, coisas espirituais são para as pessoas espirituais. Amém? Então que você possa, a partir de hoje, ser uma pessoa que tem uma visão ampla. Quando você enxergar até mesmo tragédias que acontecem no mundo, não fique como as outras pessoas pensando: isso aí é algo natural, mudança climática. Não pense só por esse ângulo. Tente enxergar o que Deus está nos dando de sinais. Jesus está voltando, irmãos, e eu creio que nós precisamos estar atentos. É por isso que eu sempre procuro trazer conteúdo espiritual nos vídeos da tarde,
às 2h30, porque isso vai poder te ajudar a entender melhor como Deus trabalha no nosso mundo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos orar agora. Eu quero trazer assim uma oração específica para você que muitas vezes se sente incapaz de cumprir o chamado de Deus, sabe? Assim como Gideão, Deus falou para ele: Gideão, você é um valente, um guerreiro corajoso. Sabe o que Gideão falou? Ah, Senhor, não sou nada. Eu sou o menor da casa, da minha família. Eu sou o menor da tribo de Manassés. E eu não tenho valor, eu não sou ninguém. Eu estou morrendo de medo aqui dos meus inimigos. Irmãos, olha que visão terrena. Ele olhou só para dentro de si e ele viu só fraquezas. Mas Deus falou para ele: não faz isso não, meu filho. Você vai derrotar um exército inteiro na sua força. E aí ele então, mesmo assim, não acreditou. E ele falou: não, Deus, esquece isso. E vamos fazer o seguinte então, se for do Senhor esse chamado mesmo, faz um milagre, me dá um sinal. E Deus deu para ele um sinal. No dia seguinte ele pediu outro sinal. Irmãos, é cabeça dura, sabe? Nós precisamos parar com isso aí, com essa meninice. É claro, Deus teve misericórdia, Deus viu o coração dele e Deus realmente usou Gideão. O problema é que às vezes a gente atrasa os planos de Deus, entendeu? A gente fica com essa meninice, essa criancice, sempre se desculpando, inventando desculpa, e aí a gente não cumpre o chamado. E aí sabe o que acontece, irmãos? A gente começa a adoecer. Eu não tô brincando não. Quando Deus tem um chamado, irmãos, nós precisamos atender. Tem muitas pessoas hoje que estão doentes, pessoas que tudo tá dando errado na vida. Sabe por quê? Não falou sim para Jesus. A pessoa está recusando o chamado. Ah, pastor, mas então Deus é mau. A gente tem que sempre fazer a vontade dele? Irmãos, é o preço, irmãos. Jesus já pagou o preço por nós, já fez tudo por nós, e agora a gente vai ficar assim de braços cruzados? Não, irmãos. Se tiver desobediência, Deus vai disciplinar sim. A Bíblia diz: Deus é Pai, e se nós realmente somos filhos, Ele vai nos disciplinar. A primeiro momento, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, a primeiro momento essa disciplina é ruim, mas depois vai trazer frutos. Então Deus disciplina o filho a quem ama. E se nós não somos disciplinados e continuamos fazendo coisa errada e Deus nunca disciplina, então é porque nós não somos filhos ainda, entendeu? Então toma esse cuidado aí. Se você está tudo muito certinho, está tudo muito bem, Deus não está muitas vezes te puxando a orelha, é porque às vezes você ainda não é filho, ou seja, às vezes você não nasceu de novo espiritualmente. Então você precisa nascer de novo, entregando a sua vida para Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, tá certo? Então eu já ungi minhas mãos com óleo e eu quero agora interceder por você. É o momento mais especial. Só que depois da oração eu vou te pedir um favor. Envie para pelo menos 3, 5 pessoas no WhatsApp. Vamos, irmãos, fazer crescer essa corrente de fé, de oração. Aqui eu não prego religião, é apenas o Evangelho, a palavra do Senhor, tá bom? Feche os seus olhos então, que agora eu vou orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Pai, por esta palavra que falou tão forte no nosso coração. Foi como se eu tivesse sentado no sofá com essa pessoa, conversando junto com ela. E eu sei, meu Deus, que tudo isso é por causa da revelação espiritual que o Senhor mesmo me deu. Obrigado, meu Pai, porque todo dia o Senhor tem me entregado palavras, chaves espirituais para eu entregar para o teu povo. E eu venho te pedir, meu Deus, que hoje comece uma nova história na vida dos teus filhos. Que pessoas carnais passem a ser espirituais. Que pessoas que antes eram frias espiritualmente, agora vão queimar de amor pelo Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não nasceram de novo, ainda vivem presas ao pecado, e a Tua palavra diz que aquele que nasceu de novo, agora uma semente divina está dentro dele, que é o Espírito Santo. E por causa disso, o cristão não pode mais viver na prática do pecado, porque ele não consegue mais. É uma força maior que está dentro dele. E eu te peço, Jesus, que neste momento o Espírito Santo de Deus venha morar nesses corações. Ó Espírito Santo, vem entrar nesse coração que agora se arrepende dos seus pecados. Essa pessoa que agora está chorando, aleluia, oh aleluia, oh Senhor Jesus, o Senhor está tocando. Isso, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, por tocar nesse coração, que muitas vezes é um coração de pedra,
um coração que fica com raiva, um coração que muitas vezes não perdoa, não libera o perdão, está repreendido agora toda a obra do diabo contra esta vida. Essa pessoa a partir de hoje é amorosa como Jesus, a partir de hoje ela é misericordiosa como o Senhor Jesus, porque é o Espírito Santo quem muda esse coração hoje. Glória a Deus, aleluia. Jesus, nós profetizamos sobre a nossa própria vida, bênçãos sem medida. Cremos que a partir de hoje o Senhor vai fazer uma revolução na nossa vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que olhava de maneira pecaminosa agora vai ter um olhar santo. Ó Senhor meu Deus, o Senhor está fazendo uma obra linda aqui e eu estendo as minhas mãos para cada pessoa que está me ouvindo e eu te peço, Jesus, unge agora da cabeça à planta dos pés. Tira, Senhor, tudo que não vem de Ti. Essa pessoa que agora está sentindo o coração queimando, Jesus, vai trazendo cura, vai curando, Senhor, as feridas da alma, feridas, Pai, marcadas do passado, da infância. O pai abusou, o pai muitas vezes tratou de forma abusiva, maligna, trazendo discórdia, trazendo agressão, trazendo feridas na alma. Jesus, vai curando, Senhor, vai trazendo a cura sobre essa pessoa agora que tem tanta mágoa dos pais, da família, das pessoas à sua volta. Jesus, vai curando as enfermidades também físicas que muitas vezes são causadas pelas doenças da alma, pelas feridas emocionais. Jesus, faz o pacote completo, traz a cura, Jesus, é hoje, a cura do milagre. Essa pessoa está colocando a mão sobre a barriga, essa mulher que não consegue engravidar, essa mulher que já tentou, já teve aborto espontâneo, não conseguiu gerar filhos, eu profetizo que a madre está aberta. Jesus, cura agora, Senhor. Traga, Senhor, cura, Jesus, na madre, onde foi causado talvez uma ferida espiritual, uma ferida do passado. Jesus, perdoa agora, Jesus. Sela com teu sangue, que todo o passado seja apagado agora e que ela possa gerar filhos. Ó Senhor, eu te agradeço pelo milagre que o Senhor está fazendo aqui hoje. Nós cremos, nós tomamos posse dessa ministração do Espírito Santo. Eu creio, Jesus, pessoas aqui com câncer, com tumor, estão sendo curadas agora, em nome de Jesus. Pessoas com doenças que o médico disse que não tem mais jeito, ou então que a pessoa vai ter um longo tratamento, dolorido. Não, Jesus, cura agora, Senhor, vai operando milagres, aleluia. Vai, Senhor, vai arrancando rancor, pessoas rancorosas que não conseguem se alegrar, tratam mal os filhos, tratam mal o cônjuge. Ó Jesus, derrama amor nesse coração. Faz um milagre, Jesus, aleluia. Eu creio em um novo tempo, Senhor, é um tempo de avivamento na minha vida, na minha família, na vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, ao mesmo tempo, blinda a nossa casa, proteja a nossa família contra todo o ataque do mal. Em nome de Jesus, eu te peço também, Jesus, abre portas de emprego, traga bênção financeira para essa família, Senhor. Pessoas que antes não conseguiam prosperar, Jesus, dá ideias novas. Muitas vezes o Senhor não vai abrir uma porta, mas o Senhor vai dar ideias e essas pessoas vão conseguir ganhar mais dinheiro do que se tivesse num emprego. Ó Senhor, abre o nosso entendimento, dá-nos visão espiritual, coloca sonhos no coração dessas pessoas que não acreditam mais, pessoas que agora estavam totalmente desanimadas, sem sonho, sem esperança. Escreve uma nova história na vida delas. Eu unjo essas pessoas com o óleo do Espírito Santo e eu te peço, Senhor, complete a obra que o Senhor começou hoje, que a partir de agora nos dê visão espiritual sobre os problemas à nossa volta, sobre os desertos que a gente passa. Escreva uma nova história na nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo?
tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.